Muita gente tem muita dúvida sobre a utilização de snorkel, as vantagens ou desvantagens, qual utilizar, qual comprar. E estou aqui hoje para tirar essa dúvida sua. O snorkel, eu acredito que é uma ferramenta muito importante, muito interessante para o treinamento. Não é fundamental, não é imprescindível, mas sim, faz muita diferença e eu vou falar por que agora. Quando você utiliza o snorkel, acontece duas coisas interessantes. Uma é a posição da sua cabeça, onde você consegue ficar olhando mais para baixo sem olhar muito para frente, porque ele já vai corrigir. Se você olhar para frente, ele vai mexer, ele vai oscilar e aí acaba que você perde a técnica. E o outro que, por exemplo, numa série de perna, quando você segura com a prancha, coloca a prancha na frente, assim, se você for ficar com o rosto fora d'água, sua cabeça fica alta e o seu quadril tende a descer. E não é a posição que a gente costuma normalmente nadar, né? Com a cabeça fora d'água. Então, quando a gente usa o snorkel na série de perna, por exemplo, a gente coloca o snorkel, fica com a cabeça dentro d'água o tempo inteiro, ajudando tanto em manter o seu corpo alinhado, quanto em intensificar a sua série, porque se você, por exemplo, for fazer a série de perna com o rosto dentro d'água, vai chegar uma hora que você vai precisar respirar, então você vai ter que levantar a cabeça. E quando você faz a série de perna com a cabeça fora d'água o tempo inteiro, a posição do seu corpo muda, né? Já sai da posição inicial do nado. E aí tem um outro lance em relação a qual snorkel comprar, qual snorkel utilizar. Eu tenho dois modelos aqui muito interessantes, muito bons, e eu vou classificá-los como iniciante e avançado, tá? Essa é uma característica que eu estou dando, tá? Não tem correlação com equipamento. Você pode comprar, ser avançado e usar esse, você pode ser iniciante e usar esse, mas eu vou colocar como iniciante, como avançado esses dois aqui, porque eles têm uma diferença muito boa de um para o outro, que um fica mais interessante para iniciante usar e o outro fica mais interessante para o avançado usar. Eu vou mostrar o porquê que eu caracterizei esse aqui como de iniciante. Ele tem uma membraninha aqui embaixo, uma ventosa, que quando entra água no snorkel, quando você sopra, essa água sai por essa ventosa. E aí você consegue ter uma respiração, um controle de respiração muito melhor. Porque imagina entrar água no snorkel e você ter que ou soprar, dar uma baforada mais forte, ou ter que beber essa água que vai estar dentro do snorkel, né? Com essa membraninha aqui, entrou água, porque às vezes você coloca ele na boca, você vai puxar o ar, às vezes entra um pouquinho de água, ou entra um pouco de água aqui por cima também, enfim, ou você vai fazer a virada, entra um pouco de água. Por essa membraninha aqui, na hora que você soprar, que você estiver fazendo o controle da respiração, por essa membrana vai sair a água. Então, para quem é iniciante, eu aconselho começar com esse aqui, por conta desse modelo, por conta dessa membraninha que tem aqui para você soltar o ar. Um problema dele é que, por ele ser muito grande e essa parte aqui ser muito flexível, muito maleável, na hora que você empurra, que você vai fazer uma série com um pouco mais de velocidade, imprimir um pouco mais de velocidade, ele acaba oscilando aqui, ó. Ele fica mexendo. E aí, na hora que ele mexe aqui, você desconcentra do nado, às vezes ele entorta. Você, quando vai dar a abraçada, você bate o braço dele aqui. Então, tem esse porém dele. Mas para iniciante, pensando em técnica, pensando em encaixar a técnica, eu aconselho esse aqui. Já esse, que eu falo que ele é para avançado, porque ele não tem essa membraninha, tá? Ele é mais fino do que o outro em relação à área aqui, então você precisa, por exemplo, ter que fazer um controle de respiração muito maior, tem que forçar muito mais o seu pulmão, tem que controlar muito mais a sua respiração com esse snorkel aqui, além de não ter a membrana. Então entrou água, você vai ter que soprar forte mesmo. E aí ele é interessante para avançado, por exemplo, por conta disso, e porque ele, quando você coloca, ele não oscila tanto, por ele não ser flexível, ele é todo de plástico duro aqui, só tem essa partezinha aqui da boca para você colocar, e ele não oscila na sua cabeça. Então na hora que você faz o tiro, ele mexe muito pouco. Então, para você que quer ir
já tem um controle, já está familiarizado com o snorkel, aconselho a utilizar isso aqui para você fazer um trabalho para imprimir mais velocidade. Falando agora do snorkel, independente do modelo, eu acho bem interessante a utilização do snorkel, porque quando você utiliza o snorkel, dois fatores, como eu já falei na série de perna: a posição da sua cabeça fica alinhada, e a outra é que você não precisa ficar preocupado em fazer a respiração lateral. Então a gente diminui uma variável para você conseguir se concentrar somente na técnica. Então como você fica com o rosto dentro da água o tempo inteiro e respirando, você consegue concentrar no início da sua abraçada, você consegue concentrar na posição do seu quadril, você diminuindo uma variável, você consegue focar em outras variáveis, porque quando você está respirando, tem que fazer a respiração lateral, você acaba tendo que se preocupar em respirar, então seu foco já muda para o momento de respiração. E o outro fator interessante é que como você tem essa troca gasosa o tempo inteiro, de ficar soltando e puxando o ar o tempo inteiro e a hora que você quiser com o snorkel, isso faz com que você intensifique o seu treino. Você consegue imprimir uma intensidade muito mais alta do que, por exemplo, se você fosse fazer 4x1, fosse fazer 2x1, ou se fosse fazer uns 50 metros bloqueando. Então, a utilização do snorkel eu acho bem interessante. Alguns pontos a serem considerados para você otimizar e aproveitar ao máximo a utilização do snorkel. É interessante você utilizar bastante o snorkel, sim, só que se você nada umas provas maiores ou provas que você precisa respirar muito, por exemplo, os 100 metros, a partir dos 100 metros, se você já faz, por exemplo, respiração 2x1, em alguns momentos você vai ter que treinar seu snorkel para você trabalhar a respiração. Como você está utilizando o snorkel, você não está fazendo esse trabalho de respiração, você acaba que destreina ou não treina a respiração lateral. Então, cuidado com isso. É bom utilizar o snorkel, sim, mas com moderação, principalmente focando nisso. Como eu foco nos 50 metros livre, eu estou focando nos 50 metros livre, principalmente sem respirar, eu não estou preocupado em fazer a respiração lateral. Então a maior parte dos meus treinos eu utilizo o snorkel para não precisar respirar. Salvo os treinos que eu foco em fazer o trabalho de apneia, fazer o trabalho realmente sem respirar. E aí eu não utilizo o snorkel para ter realmente esse trabalho de apneia. Então, se você gostou da dica, curte, comenta, compartilha aí com os amigos. Críticas, dúvidas, sugestões, manda pra mim também aí. Tamo junto. Valeu.